Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Carol Khan. E olha, é o autor do livro A Partida do Lakdawala. É o Lee contra o Lakdawala. Vamos ver agora, nós vamos estudar um sistema, uma variante do Short, do Nigel Short, um forte GM britânico. Vamos ver como que ele joga nessa partida que eles vão jogar. É o Lee contra o Lakdawala. E4, C6, D4, E5, avançou E5, D5, avançou E5, bispo F5, tirou o bispo da cadeia, cavalo F3, tá aqui tudo igual, né? O sistema do avança caro, defendido pelo engenheiro britânico Nigel Short, as brancas confiam a vantagem posicional baseada em seu espaço extra, semelhante à posição francesa avançada. Pergunta, não é apenas a posição inferior da francesa avançada para as brancas? Afinal, nesse caso, o tradicional bispo da Casa Ruiz das Negras fica do lado de fora de peões. É verdade, mas as brancas recebem duas outras compensações para essa concessão. Primeira, as pretas jogaram C6 e quase sempre depois jogam C5. Isso significa que perde um tempo quando comparado às posições das francesas avançadas. 2. Embora as negras tenham conseguido postar seu bispo fora de sua cadeia de peões na F5, o bispo é um alvo em potencial para as brancas com a ideia de cavalo H4 ou G4. Bem como as ideias de cavalo D2, aqui, né, cavalo D2, ou esse mesmo cavalo aqui. Cavalo F1. E depois jogar o cavalo aqui em E3. É aqui, vem aqui e vai aqui. Faz essa. Ele vem aqui, depois vai para cá. Mas vamos lá, ver se vale a pena. Jogou E6, bispo E2, cavalo D7. Nós nos concentramos nesse movimento nesse capítulo. Pergunta. O movimento não é um tanto passivo quando comparado a C5? Resposta. Cavalo D7 não é uma escolha pacífica. Faça amor, não guerra. Não se qualifica como passividade se a luta vai ser adiada para uma data posterior. Você também deve saber que cavalo D7 é jogado quase tão frequentemente quanto C5. Não é considerado uma linha lateral. Minha filosofia. Por que jogar o início C5 quando o preto fica em desenvolvimento? Não é exatamente isso que as brancas querem? Bispo E3. Esse movimento pode ser um pouco impreciso nessa posição. Aqui acho que seria mais interessante fazer roque, né? Aqui, ó, como o último passo das brancas pode ser impreciso, ele desenvolve uma peça, super protege D4 e se prepara para C5. Mas se não C5, e daí? Permanece apertado. Resposta: não. Tocamos no estilo francês Guinard e tocamos para F6. Pergunta: mesmo assim, com isso, tem alguma influência no desenvolvimento do seu bispo para E3? Resposta: o esquema de desenvolvimento típico das negras nessa linha é bispo G6, bispo G6, cavalo H6, e cavalo F5. Aqui jogou o quê? Bispo G6,
limpando o F5 para o cavalo. Daí o cavalo vai vir aqui, vai vir aqui. O cavalo vai vir aqui para depois vir aqui. Roque. Em vez de cavalo de B, D2, cavalo H6, bispo por H6, G por H6. É bom ir nisso aqui, mas o problema é que aqui você pode abrir uma coluna, deixar a coluna semi-aberta para a entrada da torre, né? Se fizer o roque curto. Cavalo B3, bispo G7, dama D2, A5, roque, fez roque curto, roque. Cavalo C1, C5, C3, C por D4, C por D4, dama B6, A4, não sei, né? Será que seu melhor movimento não era, em vez de jogar esse daqui, jogar esse cavalo aqui? Ele ajuda a defender o peão que está sendo atacado, protege a dama que não consegue entrar aqui. Não sei, gostava mais. Aí jogou torre de F, C8, bispo B5. Aí foi interessante essa posição, esse bispo aí. Ele vai ficar muito forte aí, né? Ficar atacando e nenhuma, só peça para tirar ele, não tem nenhum peão para tirar ele, né? Torre C2, dama E3, cavalo B8, cavalo D3, cavalo C6. Aqui é um bom lugar pro cavalinho também. Torre de FC1, torre por C1, cheque, torre por C1, cavalo A7, atacando, tirando da torre e atacando o bispo aqui, né? Torre C5, bispo F8, torre C3, cavalo de B5, torre B3, torre C8, torre por B5, atacando a dama, capturando o cavalo, dama C7, H3, deixou a fuguinha pro rei, P6, cavalo H2. Aqui tem um lugar muito interessante pro cavalo, né? Ó. Amarra, segura o bispo lá, o peão atrasado lá atrás, deixa dobrado o peão aqui, pode ser interessante. Ele espera pousar no G4, mas as ameaças das pretas chegam primeiro. Melhor foi cavalo F4. Dama C2. Cavalo F4. Dama B1, cheque. Cavalo F1. Torre C1. Dama E2. Torre E1. As brancas soltou uma peça desde que sua dama foi desconectada da cobertura da F1. Esse jogo é uma anomalia para essa variação. Normalmente, o preto joga em F6 em algum momento. Aqui temos o exemplo de preto evitando completamente a jogada, jogando a posição no estilo francês avançado com apenas um C5 break. Voltando ao cavalo H6, voltando a partida agora, levando o cavalo a este board com a ideia emprestada da francesa avançada. Agora que o
o bispo de C1 já se mudou, assumiu H6, custa as brancas um tempo, assim como o par de bispos. Os peões H dobrados não são tão fracos quanto parece. Lembre-se da incrível vitória de Fisone sobre Benoni e Spassky na partida do Campeonato do Mundo, quando ele jogou o cavalo H5, permitindo o bispo H5, entregando às negras os peões H dobrados e isolados. Cavalo H6 é tocado o mesmo espírito. Resposta. Primeiro, como mencionei antes, as pretas querem que as brancas enfrentem H6. Segundo, se as pretas usarem a mesma ordem de movimentação, cavalo E7, então isso dá às brancas a opção de ir atrás do bispo das negras no G6. Com H4. Como ele fez na partida Shirov e Anand, que a gente já viu, que passou, acho que foi ontem ou antes de ontem. A última razão pela qual joguei a jogada foi que quando necessidade entra em conflito com o Estado de Direito, é a lei que se curva e cede. Essa foi a final do campeonato estadual com 4 jogadores em 8 classificados acima de 2.500 da United States, dessa Federação dos Estados Unidos. Meu oponente, um jogador de 2.300, é um oponente que eu precisava desesperadamente vencer, mesmo com as pretas. Ao permitir que as brancas assumam H6, as pretas criam um enorme desequilíbrio adequado às necessidades do meu torneio. Pergunta, isso ainda parece uma afronta tanto excêntrica à sabedoria comum. Por que tentar o destino quando as pretas podem jogar o cavalo para E7? Bispo para H6. Ele aceita o desafio. Então, nada de especial, as brancas simplesmente terão o cavalo por E3, pairando sobre a sua cabeça. A menos que ele queira mover o bispo mais uma vez e perder tempo, por exemplo, cavalo de BD2, cavalo F5, bispo F4, bispo E7, cavalo B3, roque, dama D2, torre C8, querendo romper justamente em C aqui, né? Com cavalo, bispo, olha quanto está apoiando. O preto até pode ficar um pouco melhor aqui. Ele está pronto para F6 ou B6. C5 também. Ou C5 sozinho, que está muito bem protegido, né? Se ele evitar tomar G para H6, eu estava perfeitamente ciente do que os peões da H em camadas formavam uma massa apetitosa. Dama D2. Uma nova jogada na posição, mas talvez não seja a melhor maneira de continuar. As brancas devem levar em consideração o próximo F6 e jogar um C4 rápido, por exemplo. Cavalo de BD2, bispo G7, torre 1, roque, bispo F1, F6, E por F6, dama por F6, C4. Esse C4 é importante, né? Jogou bispo G7 aqui, não jogou C4, o C4 foi um estudo aqui, cavalo C3. Talvez o C4 fosse mais importante, né? Vai quebrar um pouquinho, aqui se você pode trocar, ou você pode optar por avançar. Você vai impedir o cavalo de vir para cá ou vir para cá. E também não vem para cá. Também não vem para cá. Quer dizer, o cavalo só vai ter que voltar, fazer vários movimentos para sair disso daí. Mas jogou roque, cavalo D1. As brancas planejam direcionar o cavalo para cavalo E3 e cavalo G4. Vai aqui e aqui. Indo atrás das casas F6 e H6. Aqui ele ataca, ele vigia essas duas casas, né?
E super protege o E5 também. Vai ter 2 cavalos protegendo o E5. Jogou F6. Como mencionei anteriormente, as pretas costumam jogar por F6 acima do tradicional C5 nessa linha. E por F6, dama por F6. Precisamos do máximo poder de fogo possível sobre E5 para forçar a mudança. Cavalo E3. E vai ele tentar talvez aqui, né? Mas vamos olhar lá. Planos brancos. Cavalo G4. O que deveriam as negras fazer sobre isso? Resposta: H5. Impedindo o plano das brancas a assumir o controle de G4. O peão do preto não é mais fraco em H5. Dama V4 é um movimento meio duvidoso. Essa expedição não leva a lugar algum. Aqui basta ele jogar o cavalo aqui, ele protege tudo. Né? Ele devia desencorajar mais uma vez a chegada das pretas C5, pressionando no centro com o C4. Vai jogar aqui, torre de A, B8. Dama D6. Atacando o cavalo. Cavalo F8. C3. E5. O objetivo do preço dessa linha. Princípio, quando você tiver o par de bispos, abra a posição. Óbvio, ele está com 2 bispos muito fortes aqui, ocupando diagonais importantes. E vai querer abrir. Ele está jogando contra 2 cavalos e um bispo, né? Jogou dama para F6, bispo para F6. Por que você permitiu o término com aqueles peões H dobrados com a aparência doentia? Esses 2 peões dobrados aqui tá terrível, né? O centro de peões mais forte e o par de bispos das pretas significam mais do que peões H dobrados. Lembre-se que os peões são fracos apenas se puderem ser efetivamente atacados. Que não é o caso aqui, né? Nenhum está sendo atacado. D por E5, cavalo por E5, cavalo D4. Contemplando um possível F4 e F5. Aqui talvez avançar aqui para ver se você tira esse... Avançar aqui para tirar esse bispo dessa diagonal, né? Porque se ele vier para cá, ele vai ficar batendo em pedra aqui, né? Aqui e aqui. Cavalo F7. No caso das brancas jogar F4, o cavalo é reimplantado para D6. O cavalo vem aqui. Controlando o E4. No caso das brancas, controlaria o novo buraco E4. Torre de F1. Torre E8. Cavalo de F5. Torre E5. Cavalo G3. Agora perdeu a iniciativa, né? Agora deve lutar por seu posto avançado, bispo D3, né? Ele deveria lutar para ficar com esse cavalo aqui, né? Mas jogou torre de B8, dobrou as torres. Torre de D1. Ele contempla C4. Na realidade, ele quer avançar aqui. Mas será que é uma boa? Vamos ver. Cavalo D6. Bispo F3. A Brancas percebe que está pior e entra em um padrão de espera. Ele cria suas forças para negar às negras qualquer possibilidade de ativar a maioria de peões na ala da dama, com o C5, concentrando suas peças no peão de D5. Nesse caso, como que as negras
Como que as negras progridem? Pense um pouquinho. Pensa, ó. Esse bispo aqui praticamente não tá jogando, né? Tá jogando um bispo. Será que talvez não tenha uma diagonal melhor para ele aqui não? Ó? Talvez, né? Sua intenção C4 falha, né? Em H4, cavalo de F1, torre volta, torre 5E7 com as duas ameaças D4 e bispo por B2. Ele está atacando aqui. Pode avançar aqui. Ó, C por D5, bispo por B2. D6, bispo por A1. Torre por A1. B6. Torre por A1. B por C6. Quando as peças tentam se converter apesar de seus peões esfarrapados. Aqui, ó, bispo D8. Aqui, ó, é que eu falei, bispo D8. Reencaminha o bispo das raízes escuras para mirar nas casas E3 e F2. Como foi o que eu falei, o bispo, você tem que melhorar suas peças. O bispo não estava fazendo nada ali onde ele estava, né? Aqui ele vai ficar bem mais forte. H3, bispo B6, olha a diferença. Ele ficou bem mais forte aqui. Ele pode atacar esse cavalo e permitir a entrada das torres aqui, ó. Cavalo de GF1, botou um cavalo protegendo o outro. Bispo G7. Foi numa diagonal das negras, que já que as brancas não têm peão da negra. Torre D2. Em tal posição, o agressor não faz ameaças diretas, tanto quando situa ameaça como um mafioso. Bom peão que você tem no F1. Seria apenas se o acidente infeliz acontecesse. Cavalo F7, pensando em cavalo G5. Aqui, né, para atacar esse bispito aqui. Imediato, cavalo E4, também foi possível. H4, isso enfraquece ainda mais, mas ele não gostou da aparência de bispo D1. Cavalo G5, bispo C4, cavalo E4, atacando a torre. Mas jogou aqui, bispo D8, atacando o peãozinho aqui. G3, defendeu o peãozinho. Ele não recebe o suficiente para o peão depois do que? C4, enfim, jogou C4, D por C4, cavalo por C4, torre C5, cavalo de C, E5, bispo por H4, torre D7, torre E7, mas já jogou o quê? Jogou cavalo H6. Agora que F3 e F2 forem enfraquecidos, o cavalo das negras volta ao seu posto ideal. Que ele protege muito aqui, não? Abre suas asas para todo lugar aqui. Torre de AD1, dobrou as torres. Talvez pretenda avançar aqui, né? As negras se preparam para pressionar F2 e E2.
Os peões brancos de guia, especialmente o F2, estão alinhados como corvos sentados em um poste de telefone. Bispo G2, agora vai ativar esse peãozinho que está paradinho. Bispo B6. A posição ainda pode parecer relaxada, mas na realidade as peças negras estão repletas de ameaças ocultas, como crocodilos tomando banho de sol em um rio. Além disso, esteja ciente da influência dos bispos arrogantes que tiveram sapeado de felicitações rindo e cutucando as costelas. A4, A5, para não deixar avançar o peão e impedir avanço aqui. Né? B3, cavalo F5, removendo um zagueiro. Né? Cavalo para F5, pressão no tempo aqui. Ele devia ter tentado jogar cavalo C2. Mas jogou cavalo F5, torre D por F5, rei H1. Saiu da cravada indigesta aqui, que está um bombardeio aqui. Né? Ele pretendia o cavalo E3. Então percebi a travessura nas proximidades. Torre por F2, torre por F2, bispo E3. E levava uma torrinha. Torre D, F1, bispo D3, ganhando uma torre completa. Aí jogou aqui torre por F2, B4, bispo C2, torre por F2, torre por F2. As brancas é irremediavelmente amarrado e logo perde o outro peão na hora da duma. Resumo. As brancas, na linha cavalo D7, o preto normalmente joga para F6 e geralmente não é o início. C5, que é tradicional para o preto na variação curta. E as brancas abandonam, né? Tá complicada a situação das brancas aí. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Todos os dias, de segunda a sexta, eu posto geralmente 2 vídeos por dia. Sempre de estudo de livros. Sempre vou pegar partidas de livros, vou tentar estudar os livros de ponta a ponta. Justamente porque é o que eu estou estudando para me jogar os torneios amadores que eu jogo. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos.